Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Roda Presa. Vamos falar sobre, tem mais um vídeo aqui no canal e vamos falar hoje sobre um tema bem polêmico e é um tema que envolve o piloto que foi muito eficiente, multicampeão, e vamos falar dele, Lewis Hamilton. Será que ele ainda dá jogo na Fórmula 1? Será que ele ainda rende ou vai render na Fórmula 1? Fica nesse vídeo aí, vamos falar sobre ele. Bom, pessoal, em 2025 aqui, Lewis Hamilton não tem vivido um ano ali de muitas conquistas, um ano de muitas felicidades, pelo menos o que aparenta ali nas câmeras. Alguns comentaristas, eles já questionam, será que não é hora de se aposentar? Né? Vários comentaristas, inclusive comentaristas conhecidos, inclusive os comentaristas da própria transmissão da Band, né? O Felipe Jafone. Nunca vi o Sérgio Maurício, pelo menos não lembro, né, falar, nem o Regi, nem o Reginaldo Leme, mas os comentaristas, o Jafone, às vezes o Max Wilson, Rodolfo Santos, que tem canal no YouTube, comentaristas internacionais como Ralf Schumacher, todos esses muitas vezes já comentando sobre será que não é hora de se aposentar? Mas eu quero trazer alguns números aqui e mostrar que eu não acredito nisso, né? Acredito que é uma fase que ele está passando, uma fase de adaptação ali na Ferrari, mas os números não mostram muito isso, né? Os números atuais, sim, tipo, mostram que ele está tomando ali um certo vareio do Charles Leclerc, né? Porém, quando esses comentaristas eles falam que o Hamilton já era, eles comentam que ele tomou um pau, por exemplo, do George Russell, né? E não foi bem assim, né? Então vamos trazer um pouquinho alguns números, certo? Vamos lá. O Lewis e o Russell, nome difícil de pronunciar, né? Tô sendo o Brian O'Connor falando. Meu nome é Hector. Eu tenho um sobrenome também, mas é difícil de pronunciar. O Lewis e o Russell, eles começaram a andar junto como companheiros de equipe no ano de 2022, um ano pós ali o Hamilton disputar com o Max Verstappen o título, né? Praticamente sendo decidido na última corrida, e por aquele tema bem polêmico que eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas será que é possível? Será que é verdade? Será que depois de um ano de uma baita tocada, uma baita pilotagem do Lewis e do Max, várias disputas, espetaculares, ele do nada perdeu, né, essa vontade de correr? Será que ele perdeu o jeito de pilotar? Vamos lá. Em 2022, a Fórmula 1 sofreu uma alteração de regulamento, né? Tivemos o regulamento sendo alterado uma grande mudança ali do downforce, né? Indo não somente para as asas, mas também para o efeito solo. E a Mercedes e todas as equipes tiveram que fazer alterações ali nos seus projetos, criar um projeto novo. E a Mercedes veio tentando inovar, né? No projeto e no simulador, aquele projeto de zero pods, né? O side pod zero, ele aparentava ser um bom projeto. Mas eu não sei se vocês lembram, vamos lá, a Mercedes teve vários problemas e é uma das equipes que mais sofreu com porpoise em 2022. E o Hamilton, ele efetuou diversos testes, ele testou várias tentativas de melhorias da Mercedes, e eu não vou lembrar aqui agora qual foi a corrida exata, né? Mas ele, em vários momentos, estava testando peças novas enquanto o Russell correu, né? Então, a partir do momento que ele falou assim, eu cansei de testar, eu vou começar a correr, acabou essa disputa de Hamilton com o Russell. Vamos lá. Em 2022, começou o campeonato com o Hamilton chegando em terceiro e o Russell em quarto. Depois disso, em nenhuma das oportunidades o Hamilton chegou na frente do Russell até o GP do Canadá. Então se passaram 8 corridas, 7 corridas depois da primeira, né? E o Hamilton não ganhou, né, no head-to-head, nenhuma vez do Russell. E depois, quando chegou no Canadá, a partir do Canadá, praticamente a maioria ali, 70% das oportunidades do Hamilton chegou na frente, e muitas vezes muito à frente. A gente teve 3 corridas seguidas, Hamilton pegando pódio, Canadá
Silverstone e acredito que seja a Áustria, essa bandeirinha aqui. Cinco pódios seguidos. É que eu contei aqui o terceiro lugar, mas depois na França e na Hungria, Hamilton P2, tá? Hamilton P2 seguido. E nessas 5 corridas, o Russell pegou 4, retirado, quarto, terceiro e terceiro. Aí depois na sequência ali, o Russell teve umas 2 corridas que ele pegou pódio, o Hamilton não, mas o Hamilton terminou bem, quarto, 5 ali, né? Quarto, quinto. Depois o Hamilton teve um pódio triplo de 3 segundos lugares. E o Russell só teve um bom desempenho depois de Singapura, que ele pegou um P14, depois um P8 no Japão, depois um quinto nos Estados Unidos, quarto México, e aí ele foi ter a primeira vitória dele, inclusive, em Interlagos. E o Hamilton teve em Interlagos o segundo lugar. Em 2022, o head to head o Russell ganhou, mas não foi um pau, como os comentaristas colocam isso, né? Foi 12-10 para o Russell em corrida. 13-9, Hamilton na frente em qualificação. Então Hamilton ganhou do Russell em classificação. Em 2023, esquece. Hamilton não ficou testando o carro, tal, como ele ficou em 2022. Hamilton terminou em 15 das vezes na frente do Russell e o Russell só 6 vezes na frente do Hamilton. Tanto que no campeonato teve uma diferença de quase 70 pontos, né? O Hamilton no ano de 2023 brigou pelo vice-campeonato, com a Mercedes tentando acertar o carro ali. Não sei se vocês lembram, em 2023 a Mercedes ela até tentou continuar com o projeto de zero side pod e não sei se vocês lembram, mas ela teve 2 carros, né, praticamente, o W14, que eles começaram o ano e no meio ali da temporada, não muito distante, né, diferente de 2022, eles fizeram uma alteração muito grande que eles nomearam até praticamente de W14B, né, e nesse ano o Hamilton podia largar lá atrás, muitas vezes ele passava e chegava na frente do Russell. Muitas das pessoas brincavam com isso também, né? 2024, o Hamilton, antes de começar a temporada, anuncia que iria sair da Mercedes, que iria para a Ferrari em 2025. E aí, né, a gente pode colocar isso como desculpa, que ele estava desmotivado. Ele perdeu ali no cabeça, no Red to Red, pro Russell, mas também não foi um pau. Tá, vamos lá, vamos para os números. 2024 foi 14-9 para o Russell. Agora na classificação ele tomou um pau. O Russell terminou, fez 19-5 em qualificação, incluindo as sprints, né? Então, ali em 2024, eu acredito que sim, o Hamilton deu uma tirada de pé, tinha corrida que ele via que não tinha... Não sei, vocês vão lembrar que vira e mexe ele pedia, vamos retirar o carro, né? Ele estava desmotivado naquele ano, queria que aquele ano acabasse, né? Mas assim, ele teve bons desempenhos e, na minha visão, não foi um pau que ele tomou pro Russell, tá? E no final do campeonato ele terminou a 30 pontos, 25 pontos, deixa eu confirmar. Cara, 22 pontos, nem é tudo isso. 22 pontos de diferença não é muito, né? Para um campeonato que foi disputado como foi o ano de 2024. Então, só concluindo essa primeira parte que é falando sobre o Hamilton na Mercedes. O Hamilton saindo da Mercedes ali. Ele terminou o ano de 2021 disputando o campeonato com o Max. No ano seguinte, mudança de regulamento, a Mercedes apanhando para ela mesma na construção do carro, mas o Hamilton não tomou um pau do Russell. Ele perdeu ali em 2 situações, mas se fosse colocar, na minha visão, tá? Opinião, e né, quem tiver opinião diferente pode ficar à vontade aí, comente no vídeo, mas eu acredito que se fosse ali numa situação normal e o Hamilton ficasse tentando testar aquele carro de 2022, a gente teria um 2-1 Hamilton com o George Russell. Aí beleza, ele mudou para a Ferrari. Da Ferrari ele começou o ano até que bem, né? A gente teve a primeira corrida não muito boa para a Ferrari no contexto geral da equipe, né? O Leclerc em P8 e Hamilton em P10. E no GP seguinte o Hamilton já mostrou uma melhora ali, né? Pelo menos na corrida sprint absurda, né? E a gente teve uma desqualificação geral dos dois ali, né? na Feature Race, né? E depois a gente teve ali
tem um certo equilíbrio, quarto, sétimo, quarto, quinto, depois um pódio do Leclerc e um P7 do Hamilton na Arábia Saudita, em Jeddah. Assim, o começo de temporada ali até a Arábia Saudita da Ferrari, eu não sentia tanto assim, o Hamilton reclamava, a gente via uma certa dificuldade, mas não aparentava tanta dificuldade assim com o carro, né? Ele teve esse estalo ali na China, mas ele não estava tomando um pau tão grande ali de repente do Leclerc, né? Mas a gente via algumas dificuldade com o carro, dificuldade com o engenheiro, né? Essa questão do engenheiro, eu já vi algumas notícias assim que não é tão fácil trocar o engenheiro e tudo mais. Aí a gente teve ali em Spa, ele trocou o engenheiro de performance e a gente viu uma certa melhora no desempenho, mas logo em seguida, né, não teve uma melhora nas corridas seguintes, mas vários boatos, né, de problemas internos com ele, né. Então, assim, o que eu vejo nessa primeira metade de campeonato de Ferrari e Hamilton é que parece que... Não me parece que que toda a diretoria da Ferrari quis ele lá. É o que me parece. Porque a gente vê algumas questões... Pô, se você tem uma equipe de Fórmula 1 e você traz um heptacampeão como Lewis Hamilton com um contrato milionário e você não ouve o cara, por que ele foi? Pra que ele foi para sua equipe? Para que você contratou ele? Né? Então, assim, o piloto, principalmente hoje, não faz milagre, se o carro não for tão bom. Ah, mas o Max Verstappen faz milagre com o carro dele. Bom, de fato, ele desempenha muito bem, comparando com um companheiro que não desempenha bem. Mas desde o começo, aquele carro da Red Bull foi feito para o Max. E desde o começo, o carro da Ferrari foi feito para o Leclerc. Ou foi feito para o Leclerc, mas com algumas adaptações também, não feita ali para o Sainz. Mas desde o começo, o carro foi feito para o Leclerc. O Hamilton é um cara que está chegando e tem que se adaptar com o carro, mas não é bem assim. Quem anda de carro, quem pilota, ou até brinca no simulador, sabe que tem particularidades de acerto, de setup, né? Por mais que ele faça o setup dele com os engenheiros dele, tem a limitação da engenharia do carro, certo? Então, assim, dá pra perceber que ele tá sofrendo e, de fato, tomando um pau pro Leclerc. Então, eu acredito que esse ano aqui, ele vai tentar de várias formas ali mudar essa estrutura, essa infraestrutura da Ferrari, né? Agora com a pausa que teve aí, pausa de verão que teve, boatos surgiram aí que ele mandou um relatório de coisas que ele gostaria de ver de diferente no carro. E assim, ninguém sabe qual que é o contrato que ele tem com a Ferrari. Então, assim, isso tudo pode influenciar e dar força para ele, né? Para que ele faça essas mudanças. Ou alguma coisa pode acontecer ali que acaba prejudicando a Ferrari. Então, assim, acredito que possa ter uma certa melhora na segunda temporada, mas eu não vejo muito o que fazer para esse ano. Acho que nenhuma equipe vai gastar energia e recurso e dinheiro com um regulamento que vai acabar, né? Se a gente tivesse mais um ano desse regulamento, acho que a Ferrari com certeza iria, né, melhorar o carro deles, até porque você leva, né, o que você teve de melhoria de um ano, você leva para o outro, por mais que toda virada de ano tem muitas melhorias, né? E não tem mais melhorias por causa do teto de gasto, né? Por isso que as equipes chegam uma fase da temporada e que elas já começam a pensar no ano seguinte, por causa do teto de gasto. Então, assim, eu não acredito que o Hamilton ele tenha... a idade alcançou ele. Acho que sim, a idade influencia nos esportes de alta intensidade, principalmente automobilismo, que tem questão de reflexo, mas o Hamilton ele é um cara que, pô, esportista, o cara é esportista, faz de tudo, pula de paraquedas, surfa, anda de moto, corre, enfim, ele se prepara, então acredito que a idade não chegou para ele. Pode ter uma questão psicológica? Pode ter, né? Pelas palavras que ele fala, pô, sou inútil e tal, acho que isso ele não deveria falar, nem fazer, mas às vezes é a forma dele se expressar, né? Eu vi uma postagem na internet, não sei se de fato ele falou isso, mas a postagem era o seguinte: o Toto Wolff falando sobre essas palavras, essas expressões do Hamilton, né? Falando que o Hamilton ele sempre se cobrou muito, né?
que ele sente, né? E ele sente essa falta de resultado e, pô, pode ser que ele esteja de fato sentindo e ficando meio que para baixo, se sentindo mal, mas não que isso tá deixando ele ali sem vontade de correr, perdendo a vontade de correr, como aconteceu, por exemplo, com o Daniel Ricciardo, né? O Daniel Ricciardo passou por vários carros, McLaren, depois a Racing Bulls e não desempenhou, ele estava perdendo para os novatos, né? E eu não acho que é o caso que aconteceu com o Hamilton. O Hamilton andou junto com o Russell, como eu falei, foi disputado, não foi um pau, ele perdeu em duas das situações. Uma, como eu mencionei, ele testou muito o carro, então ele deu brechas para ele de fato perder pro Russell, mas na segunda temporada ele deu um show, né, no Russell, e agora na Ferrari ele está sofrendo. Então vamos ver mesmo se de fato Hamilton ainda tem algo para entregar. Eu acredito que é no ano que vem, 2026, regulamento novo, principalmente pela questão do regulamento novo ter muita influência da bateria, né? Não vou falar muito sobre o regulamento novo, mas quando a gente tem essa questão de mais influência de bateria, então vai gerar mais influência da gestão do piloto, né? E o Hamilton ele é um gênio para a questão de gerenciamento ali de carro, né? Então vamos ver. Então, conclusão é essa. Eu acho que ele ainda tem para entregar. Vamos acompanhar a próxima metade de temporada, vamos ver o que ele vai conseguir entregar, se ele vai conseguir trazer algumas alterações para o carro que de repente ressalte o jeito e a pilotagem dele, né? O estilo de pilotagem dele, e esperar para o ano que vem. Mas eu acredito que ele tem assim muito para entregar ainda. Eu acredito ainda no 8º título dele. Se a Ferrari conseguir construir um carro bom, vai ser muito louco ver ele e o Leclerc disputando. O Leclerc é um cara que eu admiro a agressividade dele, mas ele não é tão cabeça, né? Questão de controle emocional. Então vai ser legal ver essa disputa dos dois se a Ferrari tiver um carro ali para brigar por título. Então é isso, pessoal. Se você curtiu a minha opinião, a minha análise de head-to-head do Hamilton com o Russell, e esse comparativo até ele chegar na Ferrari, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aí se você discorda. É interessante eu saber o que vocês pensam, mas por favor, né, não vão me ofender aí, principalmente os fãs do Max. E eu vou confessar aqui, já vou abrir um parênteses, eu curto muito, hoje em dia eu curto muito o Max, não gostava muito, achava ele muito arrogante, mas o cara tem sangue correndo de fato nas suas veias, né? O sangue na veia dele não corre, ele tira racha, né? Compete, né? Então o cara nos últimos anos tem mudado a minha forma de ver ali a agressividade dele e o estilo de pilotagem dele. E é por causa do estilo de pilotagem dele que a gente tem vários shows na pista, né? Principalmente o show que ele deu lá em Interlagos, que por incrível que pareça eu chorei naquele fim de semana, porque por causa de todo o evento ali, por causa do Senna e tudo mais, e o Max fez essa lembrança do Senna também voltar aí por causa da pilotagem dele na chuva. Sensacional, né? Então é isso, pessoal, deixe seu like e até o próximo vídeo.